Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz ao meu lado direito médicos. Meu caro Luiz Carlos Bodanese, tive com o teu primo lá no Farroupilha essa semana. Já estamos juntos. Lá te mandou um abraço. Ótimo, obrigado. Porque eu te enxergo mais que ele, é verdade? É exatamente. Mais ou menos por aí. Trabalho. O que faz o grande trabalho? Zagueiro, viu, doutor Argolo? Grande. Olha a pinta do nosso zagueirão aí. Tá bom. Já ameaçou várias vezes ir pro Farroupilha, acabou não indo jogar com a gente lá. Mas vou ter que ir lá. Começar pela janta, então, talvez. Pode ser. Vamos. Depois vamos seguindo. Vamos. O meu sonho era fazer uma dupla de zaga contigo, sabe? Tá bom. Eu fiz uma dupla de zaga com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Eduardo Duro. Ah, é? Vem que dupla dava. Eu, Paulo Sérgio Pinto, ele Eduardo Duro. Dupla espetacular. Doutor Paulo de Argolo Mendes, nosso presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje não vai falar mal de prefeito, do governador, secretário da Saúde, o presidente do IP Saúde agora, o doutor João Gabardo. Não vai falar mal de ninguém. Não, tu sabe que é uma injustiça dizer que eu falo mal de alguém, né? Eu sou um cara que está sempre elogiando. Vou te contar uma ligeirinha. Fui numa inauguração de leitos no Vila Nova. Me deram a palavra, eu fui elogiar o hospital, né? E disse, olha, a história da minha vida é andar de um lado para outro, de posto de saúde, mediando conflitos e tal, achando soluções. E aqui nesse hospital, no Vila Nova, só me chamam para inaugurar coisa. Eu tive aqui para inaugurar um aparelho moderníssimo de tomografia, agora para inaugurar leitos e tal. Depois de mim falou o prefeito, Marquesano. E o Marquesano disse, olha, vê como é a vida, né? A gente sempre aprendendo alguma coisa. Eu sempre achei que o Argolo, quando tinha uma fogueira, ele jogava gasolina. E agora eu descobri que ele faz mediação de conflito. Agora é o Argolo Paz e Amor. Paz e Amor. Aí, pior, nós estávamos de pé. Quando eu voltei, eu disse para ele, pode, tal, reclamei. E ele passou o braço no meu. E eu disse, Marquesano, tu me compromete. Ele disse, não, eu quero te sacanear, eu quero que um fotógrafo tire essa foto e tu vai explicar para os médicos depois. Aí me liquida. Não me compromete, o Marquesano. Não dissesse para ele isso. O que os senhores acham, os dois aqui, desse povo venezuelano sofrido, que acabou migrando para o Brasil, está aí agora com algumas soluções importantes, inclusive com a Igreja Católica ajudando muito. Enfim, eles estão sendo transportados para diversos lugares do país. Mas o que vocês acham desse padecimento desse povo? Bom, isso é uma calamidade pública, né? Porque assim, não tem como acomodar num estado como Roraima, né? Esse número grande de pessoas. Segundo as condições de higiene e saúde dessa população, possivelmente muitos desses problemas de vacinação agora, de sarampo e tal, pode estar doenças que estão retornando aí, né? Porque essa migração, ela não permite controle adequado das pessoas, né? Elas entram sem recursos de saúde, sem resistências físicas, quer dizer, são pessoas sujeitas a complicações. Qual é o estado que está preparado para receber 5, 10, 12, 15 mil pessoas, de repente, em barracas, né? Higiene e educação sanitária dessas pessoas é extremamente baixa, quer dizer, cuidados de saúde precários. Então, assim, a tragédia é enorme. Agora tem que estar ao lado deles, tem que dar a mão eu estive na Venezuela antes e depois da ascensão desse socialismo barato deles, né? Bolivariano. E a tragédia foi uma tragédia anunciada. Então, o que a gente está vendo é um despreparo das pessoas de lá conduzir o processo, né? E leva a essa situação tão catastrófica. Então, é muito difícil. Pois sabe... É uma verdadeira tragédia humanitária. Isso que tá o nosso amigo jornalista Júlio Ribeiro, dono da revista Press,
nosso presidente do Clube de Opinião, ele está com a ideia... É um defensor do bolivariano. Não é defensor, não. Ele está com um excelente projeto para os venezuelanos que aportaram ao Brasil, né? E eu trouxe ele aqui exatamente para difundir essa ideia, né, e te parabenizar por isso, viu, Júlio? Paulinho. E até fiz uma pergunta para ele, que é jornalista, que é pensar no povo venezuelano, quando nós temos 30 milhões de miseráveis no Brasil, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, e ele me justificou. Então, está contigo a palavra, Julinho. Paulinho, tu sabe que eu já... Viu, Paulinho, eu não fico bravo. Se diz para o Paulo Guimarães, só me chama de Paulinho, sou o doutor Paulo Guimarães. Opa, tá certo. Mas é que tu é um zagueiro que é refinado, quase um Mauro Galvão. Fiquei me lembrando do Paulinho, que jogou no Inter, no Vasco, o capitão Piranha, né? Pois sabe, Paulinho, que... Não é do tempo de vocês, né? Não, né? Que gente sofrendo, seja em qualquer latitude, em qualquer hemisfério, é um drama humanitário e se a gente tem um pouco de coração, a gente se condói. Tirando a questão ideológica, política, eu não quero, pelo menos hoje eu não quero falar disso. Eu senti há algum tempo já a necessidade de fazer alguma coisa para essas 25 mil famílias que estão lá em Roraima. Tem mais um tanto lá em Manaus, no norte do país, por uma questão geopolítica, de ser vizinho ali da Venezuela. Eu há mais de 30 anos que eu ajudo um monte de gente, eu tenho criança adotada na África, eu ajudo entidades de recuperação de drogados, mas eu sempre fiz isso de uma forma muito reservada, muito minha, porque é aquela história de que o bolso esquerdo não sabe o que faz o bolso direito, né? Ou que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Mas, dado meu relacionamento aí com o Paulo, com os jornalistas do Rio Grande do Sul, por conta da revista Press, por conta do Prêmio Press, por conta do Clube de Opinião que eu presido há 13 anos, eu achava que eu podia fazer algo, pelo menos movimentar as águas para fazer algo mais. E aí, esse ano, eu comecei a ficar muito, especificamente com relação aos venezuelanos, comecei a ficar incomodado vendo as informações, as notícias que chegavam. E eu achei por bem de fazer alguma coisa. Só não sabia com quem fazer, porque tu pode ter a ideia, tu pode ter a mobilização, mas precisa de uma entidade que vá operar isso. E aí a gente sabe, a gente ouve muita coisa de que às vezes não chega na ponta lá, a doação não chega lá na ponta, né? Em quem precisa, no meio do caminho ela se perde. Se perde. Tudo no Brasil se perde. E aí me lembrei um dia me veio à mente o Rotary Club. E eu me disse, o Rotary Club é uma entidade com mais de 100 anos, que está presente em mais de 140 países do mundo, idônea, tudo quanto pode. E eu tenho um amigo muito, muito querido, que é o Cláudio Binks, que é diretor do CIE Rio Grande do Sul. E eu liguei para o Cláudio, preciso falar contigo. E apresentei a ideia de fazermos alguma coisa. Só que a ideia foi crescendo. Nós criamos mais do que uma campanha. Criamos um movimento chamado hashtag Gente Ajudando Gente. Que a primeira campanha será uma campanha para ajudar os venezuelanos que estão lá. E através do Rotary de Roraima nós identificamos várias necessidades, desde colchão, tudo, tudo. Mas nós identificamos uma necessidade específica que, do ponto de vista logístico, nos é factível, é viável a gente arrecadar, que é itens de higiene. Fralda, absorvente, sabonete, pasta, escova de dente, essas coisas, que também são itens de saúde, né? Claro. Também é uma questão de saúde. Serve como... E aí nós fomos conversar, criamos uma campanha muito bonita, criada pela Vossa, lá pelo Gil Kurtz, da Vossa Comunicação, e fomos conversar com os veículos de comunicação. Tivemos uma acolhida absoluta e irrestrita aqui da Rede Pampa com o Paulo Sérgio e o Alexandre Gadré, na Band lá com o Sérgio Costa, na RBS com o Cláudio Toigo, lá na Record com o Reinaldo Gil. E achamos, então temos uma massa crítica. E aí, como nós vamos fazer essa arrecadação? Incluímos, então, as duas principais redes de farmácia do Rio Grande do Sul, que é a Panvel e a São João, que a partir do dia 1º vão estar recolhendo itens de higiene. Começa uma campanha de rádio, TV, jornal e internet a partir do dia 1º. Nós lançamos hoje esse movimento, hoje pela manhã, e achamos que pode ser um embrião. A gente quer que seja um embrião de um movimento permanente no Rio Grande do Sul, que agora, pontualmente, vai ajudar durante 30 dias os venezuelanos, daqui a pouco vai ajudar os flagelados da enchente, não sei da onde. Eu fiz a pergunta, que ia ser feito. Vamos ajudar os venezuelanos
E os brasileiros? Também serão. A pergunta que se faz. Eu acho que, pelo menos eu acho que quando a gente ajuda qualquer pessoa, qualquer ser humano, seja onde ele estiver, nós estamos fazendo bem e nós mesmos estamos sendo beneficiados, que o maior beneficiado quando a gente ajuda alguém somos nós mesmos, né? O universo conspira a favor dos homens de boa vontade. Daqui a pouco surge, terminada a campanha dos venezuelanos vai ser durante o mês de agosto, dia 30 de agosto termina, no mês de setembro nós vamos estar lá distribuindo, acompanhando a distribuição. Terminou essa campanha, daqui a pouco tem uma outra necessidade, vamos juntar novamente. Já temos esse grupo de apoiadores, né? Do Rotary Club Glória Teresópolis, do Cláudio Brins e toda a governança aqui, o Distrito 4680. Os negócios de rota é um pouco complicado. Como é que é? O clube, é o distrito, é a governança. Mas eu estou brincando com o Cláudio, uma hora eu vou aprender isso aí. Mas eles são muito sérios, muito idôneos, e isso é que importa, né? Para que depois a gente possa dar o repórter da entrega desse material. A gente espera arrecadar aí alguns containers de itens de higiene. E aí, a partir disso aí, nós temos um movimento criado, com o apoio do Clube de Opinião, dos veículos de comunicação, dos grupos de comunicação, para outras causas que sejam aqui no Rio Grande do Sul, aqui sei lá, onde tiver gente passando necessidade, que a gente de alguma forma possa fazer alguma coisa. Bruno Claudino, prazer tê-lo aqui, Bruno. Tudo bem? Nós vamos falar contigo, obviamente, de cerveja artesanal. Né? Tu entraste nesse empreendimento aí, que, aliás, é impressionante a propulsão que teve no Brasil hoje. E onde tu vais? Eu fui em Detroit, agora fiquei impressionado com o número de cervejas artesanais lá. O mundo está produzindo. O Brasil acho que é um dos maiores produtores do Brasil. Sem dúvida. Na década de 90, nos Estados Unidos ele começou e tinha 99% da cerveja era industrial e só 1%, um pouquinho menos de 1% era artesanal. E ao longo desse tempo até hoje, agora já são 90% de grandes indústrias e 10% já representa um negócio bárbaro, bastante bárbaro. E o Brasil não é diferente, o Brasil também já está crescendo, já tem algumas leis também que beneficiam também o produtor, porque aqui no Brasil, diferente da Alemanha e dos Estados Unidos, produtores pequenos não são iguais a produtores grandes, não tem nenhum tipo de isenção fiscal, não tem nada. Na Alemanha, por exemplo, tem por hectolitros, são faixas de imposto. Né? Produziu X, tu tem isenção, produziu Y, então um pouquinho menos. E assim vai, até ser um grande para tu conseguir a escala, né? Porque a gente não consegue competir com empresas grandes que compram milhares de toneladas de malte, a gente vai lá e compra 100 quilos de malte, obviamente o preço é diferente e no final da ponta vai ser um preço muito maior. Mas eu também gostaria de ressaltar que eu comecei a fazer cerveja e faz uns 7 anos. Tu começaste por quê? Aliás, tu és um engenheiro... sou engenheiro... Tu é engenheiro empregado, sou engenheiro desempregado. Eu sou engenheiro industrial, mas a minha carreira sempre foi financeira. Hoje em dia eu trabalho numa empresa financeira e a minha família sempre teve empresas relacionadas ao agronegócio. Então, aliás, o teu pai, o Claudino, que é um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, junto com o Mário Darós, faz uma dupla aí que consegue competir com a poderosa Clara, que é uma multinacional de fertilizantes Piratini. Aqui é impressionante o trabalho lá. Eu quero fazer esse elogio de público aqui para o Claudino. Obrigado. Teu pai e para o Mário Darós. Voltando Aí o Mário e o Claudinho depois não esquece da Fertipar lá no Paraná. Não, sem dúvida. É uma das maiores empresas do Brasil. A Grupo Fertipar são 2 empresas, uma delas é a Piratini aqui no estado e a gente compete de frente a frente com eles. Já tem um faturamento de 7 bilhões de reais, então já é a segunda. Para vocês verem com quem estão lidando, tá? Deixa eu ver. Já fiquei com vontade de ir para casa. Tomar cerveja. Tomar cerveja até esquecer. No Rio Grande do Sul a gente começou na década de 90 e tem tido bastante sucesso. E todos os estados que a gente vai são nichos de mercado que são donos aqui, que conhecem o mercado e que vai distribuindo assim. E todos os estados têm tipos de negócio diferentes. Por exemplo, no Paraná são poucas cooperativas que compram. Aqui no Rio Grande do Sul são
não tem cooperativa que compra, ninguém se reúne, é só distribuidores, então são mais de 400 vendedores e eles compram direto, então é diferente o business, por isso que conseguiu se dar bem aqui no Rio Grande do Sul. Mas voltando à cerveja, eu comecei a fazer há 7 anos e comecei a dar conta que uma coisa muito cara... Por que tu começasse? É uma curiosidade que eu tenho. Eu comecei a fazer porque quando a gente ia no supermercado para comprar uma cerveja de boa qualidade, não tinha, né? Há 7 anos atrás realmente não tinha, ou era muito caro. Né? Eu sempre fui nos Estados Unidos e também comecei a perceber lá isso, e aqui não tinha nada disso. Então eu comecei a estudar isso, um amigo meu me convidou. A Alemanha já era extremamente desenvolvido no mercado. E um amigo meu me convidou para fazer, eu nunca dei bola, eu disse, um dia eu vou ir lá. Daí eu comecei a ver e tem muito processo. E como engenheiro é fascinado por processo, eu comecei, não, isso está errado, tem que ser melhor. E eu fui fazendo, fui melhorando os processos. Mas uma coisa me chamou muita atenção é que o lúpulo, né, que dá o amargor para a cerveja, era um bem muito caro e que sempre era importado, 100% era importado. E eu comecei a ir atrás, estudar mais o lúpulo. E eu percebi que a gente poderia tentar fazer uma experiência aqui. Então eu tentei fazer uma experiência em Impé, que é um município do lado de Vacaria. Aí trouxe os rizomas dos Estados Unidos, da Alemanha e também daqui da Argentina. E são várias as coisas que fazem com que a gente possa fazer o lúpulo, né? O lúpulo só cresce em latitudes muito altas, a partir de 50, 55. Ou seja, da Patagônia para baixo ou Seattle para cima, Portugal, Alemanha e tudo mais. E aqui, em Vacaria, obviamente, a gente tem uma latitude de 32, então a gente não teria o clima ideal. Mas, em contrapartida, a gente teria uma altitude, que tem o frio, né? E a gente também, em contrapartida, tem dias mais longos, períodos mais longos de dias. De claridade. De claridade. Então, eu fiz essa experiência há 7 anos, há 4 anos atrás, e eu consegui fazer uma colheita bastante surpreendente, com 600 plantas. A planta que dá o lúpulo é a planta feminina, e foi bem interessante, é muito trabalho, são postes de 6 metros de altura. E é uma trepadeira. É amargo pra caramba, Paulinho. É a coisa mais amarga do mundo. Não. Já botou o lúpulo na boca? O lúpulo é a erva mais amarga do mundo. Não existe mais nada amargo do que o lúpulo. É muito caro. Nunca viu o lúpulo in natura assim? Parece uma alcachofra, bem pequenininha. São flores bem pequenininhas assim. Eu vi, não pessoalmente, né, mas vi plantação. E é um negócio interessante, fica pendente assim, né? Isso. É uma trepadeira que cresce 6 metros de altura e que no verão cresce em torno de 30 centímetros por dia. Só que precisa de um sol. 30 centímetros por dia? Tu enxerga ela crescer? Enxerga. É incrível, é incrível. De manhã é um negócio, de tarde já está outro. Pô, que espetáculo. Só que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem bastantes experiências, mas ninguém se uniu ainda, mas precisa de um solo bastante drenado, precisa de bastante luz. Então complementei com luz artificial de vapor de sódio. O fertilizante também eu tive que botar bastante e é bastante trabalho. Que tu usou? É o Super N da Piratininha. Casualmente. É verdade que foram os padres que descobriram, os monges que descobriram que o lúpulo... A primeira lei sanitária do mundo é a lei de cerveja, inclusive, que foi feita na Bavária em 1500 e alguma coisa, justamente para poder fazer... Qual é a diferença da artesanal para industrial? Desculpe a pergunta, pode ser uma besteira que eu estou perguntando. Não, assim, a diferença, obviamente, a gente pode falar pela qualidade da artesanal, que artesanal da palavra vem de artesanato, claro. De artesão. Não, eu estou falando da composição. A composição. Para chamar de cerveja, tem que ter no mínimo 51% de malte ou de cereais maltados. No mínimo 51? No mínimo 51. E adivinha quantos por cento tem? Um maltado? Maltado malte é um processo de malteação, né? Que tu deixa ali a semente úmida e ela germina. No momento que ela germina, ela explode o açúcar. E o açúcar é que faz o álcool através do fermento. E a gente vai sei lá, comprar uma grande cerveja mais barata. Tem milho. E ela tem 51% de malte e o resto cereais que não são maltado. Milho. Trigo. Não, trigo até pode ser maltado, mas é arroz, por exemplo. A Budweiser tem bastante arroz e tudo mais. Não quer dizer que seja ruim, mas não é do 100% malte são as... E 100% malte normalmente são as artesanais, que daí você pode colocar aveia, pode colocar um monte de coisa que complementa a viscosidade, o aroma, a espuma. São mais de 50 tipos de lúpulo, são vários... Por que é mais forte? Justamente pelo malte? Justamente pelo malte. Quanto mais malte, mais açúcar, isso significa que mais álcool.
Aumenta o teor de álcool. Aumenta o teor de álcool e aumenta a qualidade, com certeza. Você daqui correndo para casa tomou. E aí tem os tipos, né, Paulinho? Tem uma Pilsen, tem a outra. Tem vários tipos. Tem a fermentação, alta fermentação, tem a de baixa fermentação, enfim, é um ramo muito grande de diferentes processos. E as cervejas vivas, né? Cerveja viva também é uma cerveja que ela, em teoria, ela tem que estar sempre refrigerada, né? Porque ela não passou por um processo de pasteurização. O processo de pasteurização foi o Pasteur que inventou, 80 graus centígrados durante 20 minutos para liquidar qualquer tipo de... Toda industrial é pasteurizada. Toda. E a artesanal nem toda? Nem toda. A maioria não é, inclusive. A maioria não é. Isso que diferencia das outras? Sem dúvida. O chopp não é pasteurizado, por exemplo. Tanto que o barril, se não for refrigerado, ele em 2, 3 dias... Mas tem cervejas vivas que a gente fica inchado, assim, né? É por causa disso, que ela está trabalhando ainda, né? A cerveja viva, ela está trabalhando ainda. Ela não terminou a fermentação ainda ou está prestes a terminar. Então, por isso que se chama cerveja viva. Cremers, Sociedade Brasileira de Dermatologia, se somando ao Cremers para alertar que o bronzeamento artificial, viu, Júlio Ribeiro, tu que gosta de um bronzeamento artificial, pode causar queimaduras, envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países. Antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, eu estou recomendando isso para o Júlio, que vai para aquele bronzeamento, fica lá só de sunguinho. Só de sunguinho. Não é proibido aqui. Não é recomendável. Antes de fazer o teu bronzeamento, consulta o dermatologista. Cremers! Não fica com ciúmes do Cremers. Não, eu sou um admirador. Eu comentei que concordei com ele, até achei que tinha sido proibido uma época. Cremers, ações efetivas pela saúde. Está te provocando, Argo. Está te provocando. Não aceita a provocação. Mas é a primeira vez. Não aceita a provocação. É a primeira vez. Hoje é a primeira vez que eu provoco o doutor Argoto. Um dia eu vim aqui de camisa cor-de-rosa. Pra quê? Foi o assunto do programa. Uma vez? Uma vez. Não, ele veio várias vezes de camisa cor-de-rosa. Agora só vem azul. Não, e teve outros que veio de gravata rósea. Não. Agora, antes de sair de casa, eu penso, opa, hoje tem Pampa Debate. Só em outubro que tu pode vir. Em outubro tu pode vir, porque é outubro rosa. Outubro rosa. Não posso botar uma cor-de-rosa aí que o Paulo... Agora eu vou te fazer um convite, viu, Bruno? França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, não estou falando em Copa do Mundo, né? A Vinhos do Mundo, né, traz os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos do mundo. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Aquela da Getúlio ali é que eu uso. Na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Doutor Arguas, eu sei que usa ali na Getúlio também. Tu usas também lá na Lípio César. Lípio César, porque tu mora lá do lado. Pois é, aí já vai ali pertinho. Fica aí. Né? Eu sei que o Claudino compra também na Lípio César. Então, viva o melhor do universo dos vinhos na Vinhos do Mundo. Atenção, cooperado Unicred. A atualização dos seus dados, doutor Bodanese, é fundamental para mantermos a nossa excelência no atendimento e na oferta de produtos de acordo com o seu perfil. E além de todas essas vantagens, ao atualizar o seu cadastro, você confere a incrível viagem à Serra Gaúcha e concorre a ela. Acesse unicred.com.br/central-RS e coopere com a gente. É a Unicred melhorando o seu bem-estar físico e financeiro. Né? Valeu, quero estar bem com a Unicred, aplicador da Unicred, já atualizou seus dados, e daqui a pouco vai ganhar essa viagem à Serra Gaúcha. O doutor Bodanese está vendo? Participo por ser... Não, eu sou médico cooperado da Unicred. Mas eu sou cooperado da Unicred, embora não seja da área de saúde. Mas como a minha filha eu entrei por ela e nós também sou cooperado. Nós temos estímulos interessantes e é um serviço muito sério, muito bem conduzido. E a semana passada eu recebi lá no sindicato o presidente da Unicred Porto Alegre. Que também está tendo um crescimento estava na Tailândia, um congresso de cooperativas de crédito, né, do mundo inteiro. Né? Então, o que é uma coisa muito importante, tá? Sempre atualizado com o que está acontecendo de melhor no planeta. Aliás, o Paulo é um sujeito muito estudioso, muito sério. Eu gosto muito dele. Não, uma pessoa fantástica. Uma pessoa fantástica. Paulo, tem um filho que é cirurgião plástico também, né? Ele tem. Paulo, eu queria trazer um assunto... E cirurgião sério, esse é quente, né?
Não é daqueles do Dr. Bumbum. Aliás, eu não sei como é que um cara desses tem. A mãe dele já tinha sido caçada, inclusive. Caçada. Lamentável. Essas são as coisas. Sim, doutor Bodanese. Mas eu queria trazer um assunto, eu acho que bem... Mas é engraçado que parto feito em... Cirurgia no apartamento é um horror. Parto feito em casa, tem gente que defende. É difícil de entender isso. A parteira, né? O tempo das parteiras, o maior dos partos era em casa. Mas tem movimento feminista que defende parto feito em casa. Complica depois, perde um filho, aí você vai pagar a conta, quem é que paga a conta. Mas eu queria trazer um assunto, eu acho que bem palpitante, que é envelhecimento populacional, né? Eu acho que nós estamos comemorando aí o envelhecimento da população, o Rio Grande do Sul aumentando a expectativa de vida, mas o que deve-se, né, na verdade, é uma melhoria da qualidade, vacinação, sistema de drenagem e limpeza ambiental, né, saneamento básico, vacinações, antibióticos. Alimentação, um bom vinho, uma boa cerveja artesanal. Isso fez com que a expectativa de vida passasse de 1940 para 45 anos para quase 76 anos agora, quem nasceu em 2016. Isso é muito bom, é comemorado. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Entretanto, aí vem a história. A sociedade como um todo, ninguém se preparou para o envelhecimento populacional. Quer dizer, as condições do idoso, nós vamos trazer um grande grupo de pessoas idosas que vão precisar... Primeiro diga quem é idoso. Eu não quero falar na lei. Eu não quero falar na lei. Eu quero falar a respeito da medicina, dos conceitos de medicina. Quem pode ser considerado? Porque essa lei é burra. É burra, não. Ela é burra. Isso está mudando. Paulinho é idoso? Paulinho é idoso? Ainda não. Eu sou jovem há mais tempo. Mas não é idoso, mas pensa como se fosse. Já está adiantado. Né? Sim, de tanta convivência contigo. A idade do ser humano, ela tem uma idade biológica e cronológica. Cronológica pela idade, pelo número de anos, e biológico que a pessoa tem. Então, muitas pessoas chegam a 65, 70 anos, não é idoso ainda. Idoso, geralmente, acima de 70 ou 75, a Organização Mundial da Saúde está mudando e possivelmente está criando uma nova faixa muito idoso, acima de 80. Hoje eu estive lá no Comando Militar do Sul, numa palestra do ministro da Defesa, o general Silvio Luna, que deu um show, deu uma palestra fantástica. Encontrei o general Santos, que está com 81 anos, assiste o programa todos os dias. Um abraço a ele aqui, daqueles reacionários assim, que o senhor hoje vai adorar, porque o senhor não foi para a direita, ele era esquerdista. O senhor foi para... hoje ele escolheu a direita, que varia conforme o dia. Não. A esquerda já faz parte do passado distante, o seu esquerdismo. Hoje ele é da direita. Mas não ser de esquerda aos 18 anos ainda não ter coração. Mas continuar sendo depois dos 40 e não ter cabeça. Santos, aos 81 anos, espetacular. Fui a Bento Gonçalves na janta lá no almoço, na casa do nosso Antônio César Longo, da Agas, presidente da Agas, estava lá. Zildo Demarque, que também eu conheço. Com 94 anos, com outros tantos, Paulo Velhinho, com 90 anos de idade. Que maravilha isso. Não, mas isso aí é muito bom e está se verificando. E as pessoas estão nessa idade, ativas, participantes, influindo na sociedade. Até que idade a geração da minha neta, que tem 2 anos, vai viver? Pois é. A expectativa é que supera os 80 anos, né? Supera 80 anos já estão superando. E a geração do ainda Bruno, estamos 79 no Rio Grande do Sul. Algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Veranópolis, algumas cidades de Santa Catarina, 79 anos. Então, mas vamos progressivamente a 80, 82, 85, sem dúvida. Eu ia perguntar pela geração do Bruno, que é claro que nasceu. Neta, tu falou? Tu tens neta? Eu tenho neta de 2 anos. Pelo amor, e aí diz que o idoso sou eu. Vovô com muito orgulho. Vovô. Mas a questão... Mas a geração do Bruno vai ter que dar. Também vai, eu acho que ultrapassa os 80, sem dúvida. Tá viu, Bruno? Olha o que espera aí, viu? Mas assim, mas isso é desejável. Todavia, o idoso, ele exige, como um todo, temos esses que são pessoas que chegam aos 90, 95, com muita qualidade de vida e muita autonomia. Mas o que acontece, que está acontecendo, é que o idoso está precisando mais de atendimento, necessita cuidados especiais, ambientes, estruturas em casa, onde vivem, e a sociedade não se preparou para isso. E agora está chegando a uma situação assim, é idoso, está trazendo um peso social para a família ou para a sociedade. Então isso tem que haver um cuidado muito grande, inclusive no sistema de saúde, Paulo. Lembra que nós falamos há poucos dias aqui aquela história do cuidado do custo do sistema de saúde e
E os planos de saúde? O idoso custa mais caro o plano de saúde. Então teria que haver. Mas pagou quantos anos para chegar lá sem gastar plano de saúde? Eu sei quantos. E agora ele paga um preço muito alto e até um castigo. Está errado isso. Mas aí que devemos agora estimular os nossos políticos nessa entrada, né? E muitas vezes é expulso do plano de saúde, porque chega a um valor que ele não consegue mais pagar. Na virada do século passado. Mas uma das coisas inteligentes que ele podia fazer, estimular agora numa campanha política para os nossos inteligentes políticos, que tem poucos andando, é que assim, tivéssemos um sistema de proteção para o idoso. Por exemplo, o idoso que paga o seu plano de saúde, ele teria que ter um abatimento do imposto de renda, por exemplo. Eu pago lá 3 mil, né? Quantos? 3, 4, 5 mil de plano de saúde, abate o imposto de renda um X. Teria que ter uma proteção. Não, mas bate uma coisinha pequena. Mas abate. Mas tinha que bater. Eu queria mais. que o senhor lesse esse, porque depois ele vai dizer que é eu que estou inventando aqui. Então leia, por favor, doutor Bodanese. Boa noite. Pergunta ao doutor Arnoldo se está funcionando o hospital. O doutor Arnoldo. Não seria. Doutor Arnoldo, não sei onde que é eu que estou inventando. Doutor Arnoldo. Supõe. Não tem a ver comigo. Vamos adiante. Se está funcionando o Hospital Beneficência Portuguesa. Um abraço, Graça Piazza. Doutor Arnoldo. Não está funcionando. A previsão era de que começasse no dia 1º de agosto, talvez não consigam botar em funcionamento, mas será para os próximos dias. As coisas estão muito bem encaminhadas e certamente é uma questão de dias isso nós temos mais um hospital em Porto Alegre. Eu nasci na Beneficência Portuguesa de Pelotas. Também. Aliás, é interessante como tinha beneficências portuguesas pelo país inteiro, ou tem até hoje, né? É que Pelotas é uma cidade de origem de colonização portuguesa muito forte. Né? Doces, maravilhosos, né? Só o Paulinho que não gosta. Prezados senhores, com milhares de brasileiros desempregados, na miséria, sem índice de higiene, moradia e tudo mais, por que não iniciar ajuda aos brasileiros e depois nos preocuparmos com os estrangeiros? A Cláudia, eu te disse que tu ia levar ferro. Hein? Não tem problema, Cláudia, não importa, para mim não me importa o sexo da pessoa, a língua que ela fala, não me importa o partido político a religião que ela professa, não me importa. Se tem uma pessoa precisando e eu puder fazer, não tem problema nenhum. E se você achar que não gostaria de ajudar, não ajuda. Agora, nós fizemos essa primeira campanha, em cima de uma coisa pontual, 30 dias. Depois terá outras campanhas que você vai poder ajudar, então, se você se sente mais confortável ajudando quem está aqui. Mas eu acho que o Paulo fez uma coisa boa. Eu percebi, assim, a ideia é fazer essa campanha e depois dar seguimento a demais. É um movimento permanente. Eu acho que a ação solidária do Brasil é pouco desenvolvida. Nós temos gente ajudando gente, é bom. Muito bom, a gente tem que continuar. Iniciados aqui e depois seguir, porque certamente foram na favela, no Rio, foram naquelas favelas, nós vamos ter igual situação. Não precisa no Rio, aqui em Porto Alegre. Aqui nos bolsões, cinturões de miséria. Agora, como não se comover? Eu, por exemplo, me comovi com um avô de saber que tem crianças de 8 anos na Venezuela pesando 18 quilos. Que tem crianças se alimentando de rato. Tem famílias inteiras que só tem farinha de mandioca. Eu não posso entrar na Venezuela e tentar resolver o problema da Venezuela, mas esses que entraram no Brasil e que estão lá, eu posso fazer alguma coisa. Eu também. Isso tem no Brasil também. Não, Paulo. Essa fome... Pergunte ao Bruno das cervejas artesanais quem fiscaliza os produtores e seus produtos ditos artesanais. Jorge Ademar Kowalski. Inclusive é uma questão interessante, porque... É um mapa, né? É o Ministério da Agricultura, o mesmo ministério que faz qualquer coisa da agricultura, esse que fiscaliza. É o mesmo que fiscaliza a industrial. Por exemplo. E tem vários critérios que você tem que fazer e você tem que cumprir para poder fazer isso aí. Então, com certeza, todas as empresas pequenas que estão começando, elas passaram por um criterioso processo para poder fazer aquilo lá que estão fazendo. São várias. Até é uma barreira de entrada muito grande, inclusive. Passa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até você conseguir todos esses requisitos, essas leis, até mesmo fiscal, ir lá para ver se está tudo certo ou não. Ontem, quando me referi a 290 BR, que já apresenta buracos em menos de 30 dias e era pedagiada, comparei com a BR-116 entre Canoas e Novo Hamburgo, que não é pedagiada, e o asfalto foi renovado há 3 meses e não tem buracos. Que tipo de pavimento é utilizado que em poucos dias está ruindo? Luiz de Canoas.
Mas hoje eu passei no Antônio de Carvalho, ali onde era para ser o sambódromo, que eu quero elogiar de novo o Brizola. O Brizola não construiu o sambódromo. Ele construiu 17 escolas que servem para eventos. Então ali são escolas no centro do Rio de Janeiro que servem para eventos. Aqui poderíamos ter feito aqui. Jogamos lá o tal de sambódromo, que é um lixo, lá para Porto Seco. Pro Porto Seco, não vai ninguém lá, não se utiliza aquilo para nada. O ano inteiro. Nem o carnaval teve o ano inteiro e desperdiçamos uma proposta de fazer o que Brizola fez no Rio de Janeiro pela educação. Como o Estádio Nacional lá de Brasília, que poderia ser uma universidade, servindo para jogos. É lamentável isso. Então, hoje eu passei no Antônio de Carvalho, frente do Centro Administrativo do Rio Grande do Sul. Ali, quem vai em direção ao centro, metade eles colocaram a capa de asfalto, na metade da pista. Na outra pista, não botaram nada. Então, já tem um degrau ali. E aquele degrau rachou todo. Então, ali virou buraco em toda a extensão. É um absurdo como é que se manda fazer uma obra desse tipo, se aceita, se recebe uma obra desse tipo e não se ajusta posteriormente. E aí quebra carro, acontecem os acidentes e tudo mais, e não tem responsável. E nós aceitamos isso. É corrupção, né? Hoje eu dei carona pro... É para inglês ver. O padre Ziles, o Ziles, que foi pró-reitor da PUC, tu vai conhecer. Estava lá com o carro quebrado, caiu num buraco, nós damos carona para ele. Assim, estragou o carro, te bateu embaixo, estragou, tu vai ter que talvez abrir o motor por causa de um buraco. Quem é que paga essa conta? Hoje mesmo deu uma notícia que uma motoqueira, ela estava andando, tinha um buraco, ela não viu, não tinha sinalização, evidentemente, por um buraco. Ela acabou caindo, se machucando e arrebentou a moto. Ela entrou contra o município de Porto Alegre e acabou ganhando. Os juízes deram para ela a indenização e tudo mais que ela... Todo mundo tem que entrar, tio. Caiu no buraco, quebrou uma roda, eu já quebrei roda, do município. E quando chove se agrava muito. Exatamente. Porque tu não enxerga a profundidade. Outro dia ali na Borges, né? Inclusive o pessoal que corre por aí e tal, está sempre correndo um risco, porque pisa numa poça d'água próxima num buraco que ele não sabe o que ali na Borges de Medeiros, indo para o centro, na frente do Ponto dos Pobres, mais de um mês ficou um degrau, porque a tampa de bueiro, um degrau de 15 centímetros. Eu caí, né? Cheguei a cair, o meu carro ali entortou a roda. Mas o outro dia eles botaram um cone ali na frente. A solução é um cone. Não, e quando eu boto o cavalete, o cara atropela o cavalete, eles enfiam os paus do cavalete no buraco. Fica aqueles palitos. Não, mas é mais fácil botar um cone, depois de um mês que tá, ele faz um cone. Eu não gostaria de usar uma expressão, mas vou ter que usar uma chinelice. Olha, é triste, é triste. Não seria o caso de ajudar os nossos índios que vivem esmolando na cidade? É triste. E aí ninguém ajuda. Vão ajudar venezuelanos. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça uma das próximas campanhas seja o índio. Enfim, olha, eu acho que as peças da campanha, deixa eu mostrar aqui uma peça da campanha. Questões políticas à parte, a política da boa vizinhança é fundamental. As peças, vou mostrar de novo? Olha lá. As questões políticas à parte, a política da boa vizinhança é fundamental. Tem umas peças aqui que são muito interessantes, diz assim, ó, independente de... Aqui, ó, deixa eu botar aqui. Para muitos é uma questão ideológica. Para eles, resta a lógica pura e simples. Sem ajuda, não há saída. E aí, tem o texto. Outro diz assim, outro anúncio diz assim, esquerda, direita ou centro, não importa de onde vem a ajuda, desde que ela vem. Não importa de onde vem a ajuda, assim como também não importa quem nós vamos ajudar. Acho que essa é uma lógica tão simples. Não importa quem eu vou ajudar. Claro, eu tenho um menino, eu adotei um menino em Lesoto, na África. Eu nem sei onde fica Lesoto. Eu todos os meses pago, através da Action Aid, a educação de um menino na África. Eu recebo repórteres, cartinhas do menino, tará. Cara, se eu puder fazer para uma pessoa que eu nem conheço, nem sei onde fica, mas... o ser humano como eu, puxa vida, eu vou estar me questionando, faz aqui, não faz aqui. Provavelmente, a maioria das pessoas que questionam, por que faz lá e não faz aqui, nem lá. Boa tarde, Paulo. Poderia perguntar para o doutor Argolo e o doutor Bodanese quando teremos vacinas BCG, que está em falta em todo o Brasil? A vacina é de extrema importância para o tratamento de pacientes com tumor de bexiga. Obrigado, Roberto. Não sei dizer, tu sabe? Não tem. O que houve foi um problema de produção da vacina, que houve um retardo e está sendo refeito, mas não tem ideia de quando isso vai se normalizar. Parabéns à Unicred, fundada pelo Dr. Antônio Azevedo, grande idealizador, Maria Otília Borba.
lembrando aí a criação da Unicred. Vamos agora ao quadro saúde, viu, meus queridos médicos aqui presentes, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Caplo, mais jovem membro da Academia Brasileira, presidente da Sul Rio Grandense e presidente da Bienal do Mercosul, além de produzir vinhos maravilhosos lá na nossa Laurente. E tocar piano... E cantar. E escrever. Só falta ser colorado. Ele é mais conhecido pelo André Rieu dos Pampas. Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de rim é totalmente curável com cirurgia quando estiver localizado. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada em uma fase em que as células malignas já se espalharam pelo corpo. Por décadas, os cientistas buscam novos tratamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos. Hoje, há medicamentos novos capazes de inibir de modo eficiente e muito seletivo certas proteínas anormais que fazem esse tumor crescer. Além disso, os cientistas descobriram que há várias formas de ativar o nosso sistema imune contra essas células malignas do câncer de rim. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com o seu médico. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Por favor, Paulo Sérgio, coloca o nome dos participantes no rodapé, a identificação. Aí a nossa produção, não sou eu que coloco, mas está dado o teu recado. Aí ele diz que, para mim não interromper os nossos convidados, estou interrompendo para te ler aqui, Luciano. É uma das coisas que me levam a interromper. Primeiro, os nossos parceiros aqui, os nossos merchans aqui. Segundo, para ler e-mails como o teu. Né? Mas como eu sou delicado e leio até os contra mim, e ele ainda me toca a flauta, diz: a certidão do Paulo Sérgio foi feita junto com as tábuas dos 10 mandamentos. Está bem humorado. Está bem humorado. É intriga da oposição dizer que tu pergunta ao doutor. Fez a cobertura da Santa Ceia, né? Que tu cobriu a Santa Ceia. Sim, eu cobri e tu era o meu assistente técnico. Por favor, Paulo Sérgio, pergunta ao doutor Agolo quando começam os partos em hospitais. Tenho 64 anos, nasci em casa sem nenhum problema. Obrigado, Tânia de Bagé. Ela é uma privilegiada, porque realmente, no passado, antes de se adotar toda a tecnologia, todo o conhecimento... Quando começaram os partos? Quando começaram a fazer parto em hospital... E ela disse que o parto dela foi em Bagé, em casa. Não, mas as pessoas nasciam em casa e o índice de mortalidade materna era muito alto, o índice de mortalidade infantil era muito alto. E nós digo, os médicos, de modo geral, passamos muito trabalho para desfazer certas coisas que eram consideradas conhecimentos da população, assim como tácitos. Sabedoria popular. Sabedoria popular, é a expressão que eu queria. Eu vi muitas crianças morrerem de tétano na Santa Casa, quando eu era aluno, porque as parteiras tinham o hábito de pegar esterco seco e colocar para secar o umbigo. Isso era uma prática rotineira e todo mundo achava que estava certo, e passava de mãe para filho, transmitia, tinha o mal dos 7 dias, a criança adquiria tétano, morria disso. E nós passamos muito trabalho para convencer as pessoas de que não deviam fazer isso. Não, mas como disse essa senhora, não, mas eu quando nasci fizeram isso, provavelmente. Então, quem sabe com ela também tenham feito, faziam com todo mundo. Sorte. Né? E por sorte não aconteceu nada, mas muitas pessoas, muitas crianças nós perdemos por causa disso e conseguimos, felizmente, reverter isso, levar o parto para um lugar seguro, protegido, com todo o recurso do lado, com um anestesista, com um pediatra, né? Avançamos muito e com isso reduzimos muito a mortalidade infantil e a mortalidade materna. Há pouco tempo atrás, era muito comum se usar a expressão: e a fulana morreu de parto. As pessoas morriam de parto, né? Era uma das causas importantes de óbito da mulher, era o parto, morreu de parto. Hoje não se ouve mais falar nisso, é uma coisa raríssima, né?
uma mulher morrer durante o parto é uma excepcionalidade. Então, se conseguiu um avanço muito significativo. Para completar, eu acho que o Goro está falando quase completamente o assunto, mas assim, é só um dado para reforçar para essa senhora, o nome dela, como é? Deixa eu pegar aqui de novo. Ela questiona... Tânia de Bagé. Tânia, é que algumas complicações no parto que são recuperáveis rapidamente com o pediatra anestesista, por exemplo, a pessoa nasce com hipoxemia, falta de oxigênio, é prematuro, que necessita, por exemplo, um cuidado especial. Se não for feito em 30 ou 60 minutos, o dano neurológico é definitivo e nunca mais essa pessoa vai recuperar. Isso não se consegue em casa fazer. Então, essa criança que teoricamente sobrevive, depois fica com sequela neurológica, chega aos 10, 12, 15 anos com problema neurológico, com retardo mental, não sabe o que aconteceu. Não, foi do parto feito inadequadamente. Então, alguns cuidados não são possíveis na casa, embora algumas crianças nasçam em casa. Ainda hoje, no interior. Sim, até na rua nasce, né? Até na rua, até num carro, no táxi. No táxi. Mas é uma circunstância. Nós tivemos a oportunidade de atender uma criança no táxi. Eu atendi uma criança no táxi no centro uma vez, no táxi. Atendemos, mas foi aquela coisa, sorte, se complica, eu faço. Não tem solução. Então, o que o doutor colocou é que essa evolução decorreu de observações e de complicações que foram minimizadas, praticamente inexistentes, o parto é feito no hospital com todos os recursos. Então, não é que se queira, parece que os médicos querem, não é uma necessidade de atenção adequada às crianças, às parturientes que estão buscando um filho saudável. A crítica, eu mais de uma vez ouvi, principalmente feminista, é o seguinte: não, querem medicalizar o parto, transformar o parto numa doença. O parto é uma coisa normal. Sim, o parto é uma coisa normal. E também os índios faziam um parto, a Iracema, né? Teve um filho agarrado num coqueiro. Mas hoje não vou dizer para uma paciente: olha, te agarra num coqueiro para ter um filho. Pelo amor de Deus, né? Os tempos mudaram. Eu vou até tomar um chá com essa. Mas pensa bem. Aliás, né? o senhor encontra na Panvel e no Zafari, chá Sanitas, de médio ele faz. Aliás, hoje tem jeton aqui para vocês, tá? Para levar jeton. Não tem cerveja artesanal, mas tem chá. Aliás, isso é uma falha terrível, né? O sujeito veio falar sobre cerveja artesanal, não traz um fardinho para cada um de nós. No futuro breve. Câmeras ali, não. Não, aliás, que cerveja tu indicaria hoje? Eu vou para casa agora. Hoje em dia, até na minha geladeira eu tenho cidra. E cidra é um negócio muito bom. Maçã. Fermentado de maçã. Ele aprendeu na Casa do Papel, aquele... Em Londres, toma-se muita cidra. É quase que equivalente a toma uma cidra e depois começa a tomar cerveja. Mas é muito bom, é muito refrescante. É bem mais baixo o teor alcoólico. Pô, mas cidra, no meu tempo, era meio tipo moscatel, assim. Não. A gente dizia bebida de mulher. Que tu planta lá também, lá em cima. É uma maçã orgânica. No meu tempo dizia cidra e moscatel. Isso é bebida de mulher. Tu tomava Keep Cooler. Cidra era uma coisa para quem não podia comprar champanhe. Mas na Espanha é muito forte o negócio de cidra. Não, cidra é muito interessante. Cidra, porque é só maçã e fermento. Pronto. Assim como uva. Uva é só uva. Vinho é só uva que faz. Inclusive, o vinho é interessantíssimo. Tu toma cidra para tomar uma cerveja depois? Também. Estou aprendendo contigo aqui. A uva é um negócio fantástico, porque o vinho, ele só precisa da uva. Porque o fermento está na casca da uva, a própria água, o próprio açúcar, o vinho é realmente um negócio fantástico. A cerveja precisa de água. A cidra chega em Quero saber o seguinte: quanto de álcool? Claro, depende de qual é a tua maçã. Se a tua maçã é boa, ele pode chegar até 5%. Tu já convenceu o marido Aranza a tomar cidra, não? Não. Não, é mais coisa. O teu pai toma cidra? Ele já tomou e é bem bom, é seco, não é doce. Depende do jeito que tu faz. Sim, porque doce é... Doce não gosto também. Doce não dá. Qual é o tamanho da economia que gera hoje a cerveja artesanal? Em números eu não sei, mas realmente esse mercado está bastante... 1% do mercado. Já está crescendo bastante. Não, isso ele falou, mas em termos de emprego, de faturamento, não tem esse dado ainda? Não, realmente não tem esse dado, mas a gente pode ver pela própria Ambev, que é uma das maiores empresas do Brasil. Por exemplo, a Valduga, ela produz a Leopoldina. Ela é artesanal ou ela é industrial? Não, já é industrial, né? Quando tem os tanques gigantescos, controlados e tudo mais, já começa a ser industrial. Para ser artesanal tem...
Nos Estados Unidos tem algumas classes, né, que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Mas começa a ser industrial a partir de 15, 20 mil litros. E a cerveja não tem a história de barril e tal, que tem a uva, né? O vinho. Não, assim, onde tu vai acomodar ela, se é pasteurizado ou não, na geladeira não tem validade. Se tu fez uma cerveja artesanal, ela não tem validade se está na geladeira. Eu fiz uma que está, inclusive, na geladeira do meu pai lá, já está 6 anos, e volta e meia eu dou uma experimentada e ela está 100%. Mantém. Né, se está refrigerado. Se agora está refrigerado, evidentemente. Quanto tempo dura sem não estar refrigerado aqui? Umas 2, 3 semanas. Semanas, ó. Semanas. Botou na geladeira, pôs tomates. Pô, deixei os artesanais na geladeira. Que não seja pasteurizado. A industrial é pasteurizada sempre. Tá? Envelhecer saudável é uma vitória da pessoa sobre ela própria. Costumo dizer que depois de uma faixa etária em cada aniversário não se trata de perda, mas de ganho. Pena que a sociedade ainda não valorize seus idosos. Em qualquer sociedade, no mínimo, eles são ouvidos pelos gestores públicos. Jorge Lisboa Guelzer, lá de Erechim. Um abraço ao Jorge Lisboa Guelzer. Aliás, hoje eu vi uma frase quando começou o general Silvio Luna, ministro da Defesa, a proferir a sua palestra. Ele começou dizendo: sim, 2 pessoas se encontraram na estrada, cada uma com um pão na mão, e trocarem de pão, cada uma sai da estrada com um pão na mão. Se encontrar 2 pessoas, cada uma com uma ideia na cabeça, e trocarem as ideias, cada uma sairá com 2 ideias na cabeça. Belo ensinamento, né? Belo ensinamento, né? Se a ideia for de Tiririca, o cara sai com uma ideia menos, né? Eu tinha um professor de técnica cirúrgica e a gente operava cachorro para treinar, né? E o critério era o seguinte: a prova... Não tinha Regina Becker, né? Não tinha. Era um horror. E se o cachorro sobrevivia 3 dias, tu estava aprovado. Se não sobrevivia, mas morreu de anestesia, tu estava reprovado. Então, fizemos uma comissão para ir falar com o professor. Aí chegamos: professor, queríamos falar com os senhores. Eu não quero falar com vocês. Não, mas só queríamos trocar umas ideias. Mas por que eu vou trocar minhas 2 ideias pelas ruas de vocês? Vou sair perdendo. Foi embora. Vamos com o Gimo ao ponto final aqui no Pampa Debates. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Júlio Ribeiro, seu ponto final. Desapareceu, né? Então, a partir do dia 1º, quem quiser participar generosamente, seja para quem ajudar os venezuelanos, agora nesse momento, entre no site genteajudandogente.com.br a partir do dia 1º, ou passe numa loja, numa Panvel, numa São João, e deixe lá o seu item de higiene. Você vai estar sendo mais abençoado, mais ajudado do que as próprias pessoas. Porque quando nós abrimos nosso coração para ajudar os outros, nós somos os melhores beneficiados. Parabéns, hein, Júlio? Não esqueça, o nome da campanha é Gente Ajudando Gente. Bebidas. Qual é a carga tributária das cervejas artesanais? O Luiz Ávila. E a gente perguntava por que é tão cara a cerveja artesanal, e tu explicava isso antes de iniciar o programa. Agora fica com essa pergunta do Luiz Ávila aqui. Depende da cerveja, evidente, depende da empresa, mas mais ou menos de 60% a 70%. Fora os impostos que a gente não vê, que são a falta de competitividade numa empresa pequena frente às empresas grandes. Então, por isso que acaba sendo tão caro a distribuição e tudo mais, caminhão, poder comprar em lotes. Inclusive, em Porto Alegre, tem um dos lugares que tem mais cervejarias artesanais do país, e aqui eles têm se reunido para comprar em bateladas, em vez de cada um comprar uma coisinha, se reúne de uma cooperativa que todo mundo se reúne para poder comprar, para poder ser um pouquinho mais competitivo. O exemplo de crescimento, né? Porque senão realmente não tem como. Senão é um sócio muito pesado que a gente paga todo o início do mês e a gente não tem, e eles não trabalham. Você está comercializando tua cerveja? Não, eu já pensei em comercializar, mas realmente com um sócio tão pesado que não faz nada, que no final do mês me cobra os impostos e tem essas barreiras de entrada muito grandes, eu não fiz isso aí. E só está presenteando os amigos agora, Paulo? Só apresentei os amigos e faço de hobby mesmo. Vamos tomar uma cervejinha juntos, a gente convida aí. Coloca até à disposição lá na minha casa para a gente tomar uma cervejinha artesanal.
e comer umas linguiças do frigorífico Castro lá de Pelotas. Muito bom. Paulo, disseste tudo. Cada um de nós brasileiros aceita obras mal feitas, governos absurdos. Somos 208 milhões de pessoas, talvez 20 mil políticos, e a gente não faz nada contra eles. Esse é o ponto final, doutor Bolanese. Bom, inicialmente queria mandar um abraço para o nosso amigo Eduardo Futuro, que mandou um abraço também. Sim, nosso engenheiro, nosso colega engenheiro. Grande colega. Esse empregado, né? Empreendedor. E o Flávio Anelli, que é o nosso colaborador, nosso colega de Secretaria de Saúde, com quem ele mandou várias mensagens nesse programa. Mas eu queria, assim, reforçar a ideia de que o idoso, sem dúvida, é uma pessoa importante e ele tende a aumentar o número de representantes idosos na sociedade, e a projeção que 2060, quer dizer, não vai muito longe, daqui 20, 30 anos, nós teremos mais idosos do que crianças no estado do Rio Grande do Sul. E para esses idosos, nós vamos ter que ter uma atenção especial. Campanhas e programas de saúde e atendimento adequado do idoso é fundamental. Ele vai exigir mais cuidados, mas ele merece pelo que fez. Então, nós temos que estar mais atentos e a sociedade ainda não acordou necessariamente para esse fato. Boa noite, Paulo Sérgio. O que mais se ouve é que precisamos renovar nessas eleições. Renovar por renovar não resolve. Temos que votar nos competentes. Às vezes não adianta votar no novo, por exemplo, nos Jardéis da vida e outras figuras. Piora a renovação. Ele complementa: essa de fazer campanha para a Venezuela é pura demagogia política no Brasil de miseráveis. O Dilon Camilo. Pô, tu sabia que não adianta. Questões políticas à parte, ô João Camilo. Aliás, quem conhece sabe que eu não tenho nada a ver com a Venezuela. Eu não imaginei que tu fosse... Não, tu deve ter contra, né? A favor, não. Eu tinha uma colega do Conceição que era sempre do contra, sempre criticava alguma coisa. Eu dizia assim: um dia eu resolver dar uma barra de 1 quilo de ouro para ela. Ela vai dizer: tu quer me prejudicar? Por que não me deu 2 de meio quilo para equilibrar? Tu quer que eu fique com um problema de coluna? Boa, argumento. Né? Então, é uma coisa... E aqui no Rio Grande do Sul é bem grande essa... boa saída, né? Boa saída. Bom, agora... Sem falar mal do prefeito aqui. Nunca. Não. Tu não pode dizer Paulo que tu vai fazer isso alguma vez. Paz e amor. Isso. Argolinho, paz e amor. Eu vou dar dados da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, dados oficiais. Nós temos hoje 397 pacientes aguardando leitos, 230 estão em leitos de emergência, de hospitais, de pronto atendimento, etc. Leitos que deveriam ser de observação, não é para ficar baixado ali. Aquele leito é para tu fez um eletro, ficou em dúvida, quer pedir enzimas, deixa ele naquele leito até tu saber. Deu bem, vai embora para casa. Deu problema, vai para o hospital. Aquilo é para usar temporariamente. Nós temos 230 pessoas ocupando essas vagas que deviam ser de observação. Temos 230 vagas para observação, todas ocupadas, e mais 167 pacientes que estão aguardando vaga e nem esses leitos não têm. Esses dias sentados. Alguns ficam sentados 3 a 5 dias em cadeiras. Aliás, quero parabenizar o Grupo Hospitalar Conceição, que gerencia lá o UPA Zona Norte, que tem sido extremamente sobrecarregada, e até fazer um apelo à direção do SAMU Porto Alegre, que não leve doentes graves para a UPA. A UPA não é para isso, tem que levar para o hospital, né? Então, nesses dias estavam vários pacientes lá entubados, sendo atendidos na UPA Zona Norte, pacientes de UTI, né? Então, quero elogiar o esforço que está sendo feito, em especial pelos colegas que estão se desmanchando em trabalho para tentar atender essas pessoas todas. Agora, há poucos dias, estávamos com falta de cadeiras para as pessoas receberem soro. Já não falo em cama. Né? De receber soro sentado no chão. Aqui o chazinho de cidreira. Viu como não falei mal de ninguém? Olha aqui, porque o senhor se comportou bem. Chá branco com frutas cítricas. Bom. Mix para chimarrão. Hoje foi merecido. Chá Sanitas, o senhor vai receber. Quando terminar,
Não espera no programa, vai lá na Panvel e no Zafari e compra isso aqui o senhor pode levar cestinha para a praia. Fico imaginando o senhor com essa bolsinha branca. É para botar bronzeador, vai ficar muito elegante. Vou ficar muito elegante. A Panvel tem que lembrar, nos deu uma grande ajuda quando a gente estava fazendo aquele trabalho para reabrir a beneficência portuguesa. Parte disso devemos à Panvel. Boa noite, Paulo Sérgio. Grande ideia esta deste misto de empresário e jornalista, ajudar venezuelano. Porque aqui no Brasil ninguém passa fome, não existe moradores de rua, e nem crianças abandonadas, nem idosos, nem sem comida, ou melhor, nos asilos. Este é o Paulo de Porto Alegre. O Paulo provavelmente, graças a Deus, deve ajudar todo esse pessoal aí que ele está citando todos os dias. Então alguém já está fazendo, o Paulo já está fazendo pelos porto-alegrenses, eu vou fazer pelos venezuelanos. Por falar em cachorro, doutor Argolo, ninguém chuta cachorro morto. Que o projeto é bom, claro. Olha aqui, Bruno. Hoje troca a tua... Pode tomar uma cervejinha, depois toma um chazinho. Um chá para melhorar. A cidra, agora eu fiquei curioso com essa cidra do Bruno aí. Convido o nobre empresário a conhecer as ilhas do Delta do Guaíba, aqui em Porto Alegre, Daltro Quadros. Nas ilhas do Delta, quem é pobre está bem, pois ali a miséria é regra, a fome impera. Que bom. Pô, que bope tu tá dando. Eu tô muito feliz com isso aqui, tio. Continua. Não, mas só deixa eu terminar com isso aqui, ó, Paulinho. Essa campanha dos venezuelanos é para 30 dias. 30 dias. O movimento gente, ajudando gente, vai durar a vida toda. Nós queremos que seja um movimento permanente. Vai ajudar o pessoal das ilhas, vai ajudar... Tem momento para tudo. Agora, se você acha que isso lhe causa um transtorno tão grande para você ouvir que vai ter uma campanha venezuelana, vai lá nas vilas e dá. Ajuda o pessoal. Faz um movimento igual ao que eu estou fazendo agora, para ajudar o pessoal das vilas, para ajudar os índios. Faça alguma coisa. Agora, ficar na plateia só de... Isso é bem próprio do Rio Grande do Sul. Mas tem um favor aqui, viu? O Mário de Gravataí. Paulo Sérgio, assim como os outros planos de saúde, fiz 59 anos e pagava até então R$84 no meu plano. Fiz 59 e passei para 193. A alegação, a idade. E esse tipo de discriminação não pode acontecer. E acrescento, sobre ajuda válida para as pessoas que chegam ao Brasil da Venezuela, é válido. Pessoas contrárias são de mau humor com a vida. Quanto dos nossos índios temos para dar atenção? Sim, é lógico, especialmente aqueles da Amazônia, aqueles fazendeiros delinquentes de lá. O Mário de Gravataí está tirando força. Deixa eu fazer uma observação sobre essa questão dos planos de saúde. Armando, hein? Eles são regulados pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Praticamente uma agência a serviço dos planos de saúde. Todas as agências, né? Todas as agências. A agência ANAC é a favor das companhias aéreas. Esse é um sistema que não deu certo. Obrigado, doutor Argolo. Obrigado, doutor Bodanese. Obrigado, meu caro Júlio Ribeiro. Bruno, um abraço em casa lá. O teu pai, o Claudino, e sejas muito feliz igual você. E pensa em botar um negócio aí, porque... e volte aqui trazendo cerveja para os amigos. No dia que nós viermos. No dia que nós viermos. É médico recomendando cerveja. Isso aí é extremamente válido. É pão líquido. Viu? Médico recomendando cerveja. Mas, eu estava precisando da chancela deles para beber. Tenho a chancela, hoje vou passar no Quando fazia um pirâmide, parte do pagamento era feito em cerveja. Muito obrigado. Vem as principais notícias do dia da sua região com os nossos apresentadores locais do Jornal da Pampa. Aqui de Porto Alegre é Vera Armando, depois da Vera Armando, Atualidades Pampa com a Magda Beatriz, para todo mundo ficar em paz. Já que o doutor Argolo hoje é o doutor Argolo Paz e Amor, eu também estou na paz e no amor. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.